Bom, os exames que a gente pede, geralmente, quando a pessoa chega, a gente vê a história, examina, a gente já tem uma suspeita, né? A gente pede os exames para quê? Geralmente para excluir outras causas, né? E geralmente causas reversíveis de demência, né? Então, por exemplo, um hematoma subdural, um hematoma na cabeça, é uma causa potencialmente reversível, né? Você vai lá, descomprime, tira o sangue e a pessoa pode melhorar. Por isso que sempre que a gente faz essa avaliação, a gente pede alguns exames básicos. Então, exames de sangue, e aí vai entrar tudo isso que o Edson falou, né? Vai entrar hemograma, função tireoidiana, pesquisa para algumas infecções, principalmente HIV e sífilis, né? Algumas vitaminas mais frequentes, né? Principalmente vitamina B12. E o exame de neuroimagem, né? Uma tomografia ou, de preferência, uma ressonância, né? Mas para a gente, algum exame de neuroimagem para a gente avaliar como que está a estrutura do cérebro, né? Se tem alguma lesão ali, por exemplo, se tem um tumor, se tem um aumento, né, uma hidrocefalia, um aumento de líquido muito importante, ou se tem um sangramento. Então, para a gente excluir outras causas. Fazendo esses exames, excluindo essas outras causas, a gente vai dar o diagnóstico. Geralmente, se for um Alzheimer, a gente pode dar esse diagnóstico, que é um diagnóstico clínico. Clínico. Quer dizer, o diagnóstico das demências é basicamente ou primordialmente clínico. Sim. Atualmente, né? Isso a gente não pode falar daqui a 10, 20 anos, né? Porque as coisas estão mudando muito, né? Mas atualmente o diagnóstico que a gente faz é clínico. Então a gente vê os sintomas, vê os sinais, vê a progressão e a gente, provavelmente essa pessoa tem uma doença de Alzheimer, né? Eu não posso dizer com certeza, por quê? A gente só diz que a pessoa com certeza tem uma doença de Alzheimer quando a pessoa, por exemplo, falece, a gente pega o cérebro dela, examina, bota no microscópio e a gente vê essa proteína típica da doença de Alzheimer. Porque existem demências que podem dar sintomas muito parecidos, a gente viu, né? Então, algumas demências podem fazer essa... corresponder a alguns sintomas, né? Então, a paciente com Alzheimer, às vezes, pode ter uma alucinação, às vezes pode ter uma alteração de comportamento que lembra uma demência frontotemporal. Mas, em geral, a gente sempre fala, né? Qual é a importância de você saber o diagnóstico diferencial entre 3 demências degenerativas, por exemplo? É importante para o paciente? É importante para você, médico? Por que é importante? Porque já que todas, no final, vão parecer a mesma coisa. Mas existem abordagens que a gente faz diferente para cada uma. Lógico que existe uma coisa geral, né? Que a gente vai falar abordagem com a família, né? Tratamento multiprofissional, mas cada demência tem a sua característica, né? Então, por exemplo, na demência de Alzheimer, na doença de Alzheimer, né? A gente pode dar algumas medicações que podem auxiliar um pouquinho mais no foco, na concentração, às vezes pode melhorar um pouquinho a memória, né? E se a gente der essas medicações numa demência frontotemporal, a gente pode piorar o quadro. Olha só, importante isso, hein? Então, muito importante. Por outro lado, pacientes que têm demência com corpos de Levy, eles respondem muito melhor às medicações que a gente faz numa doença de Alzheimer, que foram criadas para a doença de Alzheimer, mas a gente testou ela no Levy e a gente viu que eles melhoram muito a memória, a concentração com essa doença. Então, a gente faz até doses um pouco maiores. Olha só. Então, é fundamental a gente poder diferenciar, até para tratar sintomas específicos. Então, por exemplo, esse transtorno que a gente falou, comportamental do sono REM, esse distúrbio do sono, existem algumas... Quando isso realmente se torna algo perigoso, né, machuca, cai da cama, a gente pode dar algumas medicações, né, que podem aliviar um pouco esses sintomas, né? E o próprio parkinsonismo, alteração motora, é fundamental a gente saber se tem, porque tem medicação também específica que pode ajudar, né? Então, é importante, e até para a família também, né? É importante saber, né? Às vezes a família auxilia muito na condução, né? Na compreensão do que é, né?